Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho comentando sobre o tópico do elemento textual do projeto de pesquisa, que são os métodos. E a gente vai dar continuidade falando um pouco mais sobre a amostragem e amostra. Eu sou o professor Gilmar, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, tem alguns conceitos fundamentais em amostragem. O primeiro deles é o conceito de elemento. Então, dentro desse universo de significados de amostra, amostragem, o elemento ele significa a unidade sobre a qual nós coletamos as informações. Né? É a menor unidade, né? Que pode ser o sujeito da pesquisa. O universo ele é definido como uma agregação hipotética, né, de todos os elementos que são definidos em um estudo. Então, se um sujeito é o nosso elemento, todos os sujeitos agregados, eles juntos compõem o nosso universo. E a população, ela é a agregação teórica, né, específica dos elementos do estudo. Para a gente entender melhor esses conceitos, eu tenho alguns exemplos aqui. Né? Um dos nossos estudos, o elemento, ele é representado por um indivíduo. A gente estuda escolares. Então, um elemento para a gente é um estudante. O nosso universo é a agregação hipotética estudantes, né? Que é um construto latente. Né? O que é que caracteriza ser estudante? E a nossa população especificada, ela é composta pelos estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental, de escolas públicas da rede municipal de tempo parcial em Feira de Santana. Significa dizer que a nossa amostra ela tem a capacidade de generalização de dados para esta população. Nós não podemos generalizar os dados para o universo de estudantes, porque no universo estudante tem também estudantes de escolas de tempo integral, estudantes de escola do sexto ao nono ano, do ensino médio, estudantes da rede privada. Portanto, a nossa amostra ela não tem capacidade de representar todo este universo estudantes. Ela só consegue representar a população, porque dentro da população de estudantes do segundo ao quinto ano de ensino fundamental, da rede municipal pública de tempo parcial, nós pegamos uma pequena amostra para estudar. Os métodos de amostragem, eles podem ser de dois tipos. As amostras, ou melhor, as amostragens não probabilísticas, são aquelas que não utilizam nenhum tipo de parâmetro estatístico para cálculo de tamanho amostral, com previsão de um erro, né, de amostragem, nem de intervalo de confiança, nem valor de alfa, nada disso. Então, essas amostragens não probabilísticas, elas podem ser de conveniência ou por conveniência e podem ser amostras intencionais. Então, por exemplo, eu estudei a validade e a reprodutibilidade de um instrumento de avaliação da atividade física, do consumo alimentar e do estado nutricional aplicado a crianças na faixa etária de 7 a 10 anos. Então, a minha amostra ela foi intencionalmente escolhida
numa população especificada para a qual o instrumento ele foi desenvolvido. O outro grupo de tipos de amostragem são as amostragens probabilísticas. Essas podem ser pelos métodos da amostragem aleatória simples, podem ser amostras estratificadas, amostras sistemáticas ou amostras em clusters ou conglomerados. Bom, ainda no tópico participantes, amostragem e amostra, algumas questões que devem ser observadas a depender do tipo de delineamento do seu estudo. Então, se seu estudo for um estudo de intervenção, ensaio clínico, né, também chamado de estudo experimental, você precisa apresentar como os sujeitos, né, da sua amostra, eles serão alocados de maneira aleatória dentro de grupo controle e dentro de grupo experimental. Então, essa alocação aleatória vocês vão ver nos trabalhos, né, nos artigos principalmente, sendo chamada de randomização. Se seu estudo for do tipo caso controle, você precisa apresentar como você vai montar os grupos de indivíduos que são casos e o grupo dos indivíduos que são controles. E deve atentar para os procedimentos de pareamento, né? Então, é comum que em estudo de caso controle você tenha aí a relação entre casos e controle de 1 para 2, de 1 para 4, né? E você precisa indicar quais são os critérios diagnósticos de casos, né? Ou de identificação de casos e os critérios de definição dos controles. E se o seu estudo for do tipo longitudinal, né, que são os estudos epidemiológicos de coorte, você precisa apresentar todos os critérios de elegibilidade, né, dos sujeitos. Você precisa apresentar também a forma de seleção, né, as fontes e os métodos de selecionar os participantes, e você também precisa descrever como será feito o follow-up, que é o acompanhamento dos sujeitos ao longo do tempo. Esse aqui é um exemplo de um projeto nosso, que é um estudo com delineamento de corte transversal, o mesmo exemplo que eu dei em vídeos anteriores, em que a gente define aqui a nossa população especificada, né? Então, estudantes de escolas públicas da rede municipal em Feira de Santana, e a gente apresenta a partir do segundo parágrafo aqui os parâmetros do cálculo amostral e depois a gente apresenta os critérios, né, de inclusão dos indivíduos, né, dentro da nossa amostra. Então, lá no final a gente fala, para a inclusão dos escolares participantes neste estudo serão adotados os seguintes critérios: estar matriculado entre o segundo e o quinto ano do ensino fundamental e ter frequência regular na escola, porque se ele não está frequentando, como a pesquisa, por exemplo, consumo alimentar, então o fato da criança não frequentar a escola, isso já tem uma influência sobre o seu consumo alimentar. E a gente tem aqui como critério de exclusão aqueles estudantes que apresentarem limitações cognitivas diagnosticadas, eles são excluídos das nossas análises. Eles participam do estudo, assim como todos os outros, mas a gente exclui seus resultados da análise para a gente não ter nenhum tipo de influência, né, no resultado da distribuição. Bom, com relação a aspectos éticos, você precisa minimamente mencionar que acata as normas éticas vigentes no seu país. Nós temos duas resoluções, que é a 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, e a 510 de 2016, também do mesmo órgão. São documentos que arbitram sobre a pesquisa envolvendo seres humanos. Você precisa declarar, nesse tópico dos métodos, que vai submeter ou que já submeteu o seu protocolo de estudo a um comitê de ética em pesquisa e que só vai iniciar a fase de coleta de dados após a aprovação.
Você precisa comentar sobre o binômio riscos-benefícios, também comentando sobre as suas estratégias de controle dos riscos. E você precisa mencionar dois elementos que são pós-textuais, né, que é o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido se o seu estudo envolver crianças e adolescentes. Com relação aos instrumentos de coleta de dados, você precisa apresentar todos eles, né? E você pode incluir as chamadas qualidades psicométricas dos instrumentos. Essas qualidades psicométricas são atributos que dizem sobre a validade ou precisão da medida realizada por esse instrumento, sobre a confiabilidade, que é a reprodutibilidade ou a consistência, né, do resultado produzido por esse instrumento e o quanto ele é prático para ser utilizado pelos indivíduos, qual é a carga, né, do trabalho para quem participa da pesquisa. Com relação a instrumentos, em seguida a gente apresenta os procedimentos da coleta de dados. Se você apresenta quais são os instrumentos, em seguida você apresenta como eles serão utilizados. Né? Então, como os sujeitos do seu estudo serão acessados, como é que você vai convidá-los, como é que você vai agendar para entrevistá-los, se for o seu instrumento envolver entrevista, como você vai pedir permissão das instituições, como você vai fazer treinamento da equipe de coleta de dados, e os procedimentos técnicos das medidas diretas. Por exemplo, se você vai utilizar a medida de peso, de altura, como será medido o peso? Em que posição o participante estará? Com que tipo de vestimenta? Né? Tudo isso precisa ser relatado nesse tópico procedimentos da coleta de dados. Depois a gente vai indicar as variáveis do estudo. Em alguns dos meus projetos eu costumo apresentar nesta ordem: instrumentos, procedimentos, variáveis. Quando eu estou escrevendo o artigo, eu apresento o instrumento vinculado às variáveis. Então eu identifico quais são as variáveis desfecho e variáveis exposição e apresento como elas foram medidas, né? Especificamente que tipo de instrumento eu utilizei. As variáveis, elas precisam ser apresentadas com relação à sua definição teórica, peso, o que é o peso corporal, e operacional. Por exemplo, como é que você categoriza o peso dos indivíduos participantes com a finalidade de analisar dado. IMC, Índice de Massa Corporal. O que é IMC e como você categoriza o IMC no seu estudo para a finalidade da análise de dados. As variáveis elas podem ser de exposição, em se tratando de estudos epidemiológicos, que também são chamadas de variáveis independentes, ou desfecho, que são as variáveis dependentes. Os desfechos eles dependem da influência das exposições ou variáveis independentes. As variáveis elas podem ser relativas às pessoas, né? Então, fatores demográficos como idade, sexo ou gênero, etnia, cor, raça, religião, podem estar associadas a questões socioeconômicas, estado civil, dimensão da família, ocupação, renda, a hábitos, né? A atividade física, consumo de álcool, consumo alimentar. Nós temos variáveis relativas ao lugar, então fatores geográficos, né? A localização, clima, entre outros aspectos. E variáveis relativas ao tempo, né? Onde a gente encontra as variações temporais, em séries temporais ou cronológicas, né? As tendências seculares ou históricas, variações cíclicas e variações sazonais, né? Bom, em seguida eu vou falar um pouco sobre processamento e análise de dados. Até lá, forte abraço!